Queridos, a pergunta hoje do Pensa e Creia é algo realmente complicado de nós respondermos, porque não existe uma posição oficial, não existe uma posição pacífica em relação a essa questão. Por que alguns que são batizados no Espírito Santo falam em línguas estranhas, outros não falam? E também a questão relativa a saber se o falar em língua estranha é um sinal necessário ou não para a pessoa que é batizada no Espírito Santo. Esse eu creio que é talvez a dúvida que a pergunta traz, né? Será que se eu não falo em língua estranha, eu não sou batizado no Espírito Santo? Para nós entendermos essa questão do falar em línguas, é importante nós olharmos um pouco para o aspecto histórico dessa questão do derramamento do Espírito Santo, porque nós vemos o derramamento do Espírito Santo pela primeira vez no dia de Pentecostes, 50 dias depois da Páscoa em que Jesus ressuscitou, né? 50 dias depois do episódio da crucificação e da ressurreição de Jesus, veio o dia de Pentecostes, e nesse dia a Bíblia diz lá no capítulo 2 do livro de Atos, que os discípulos estavam reunidos e o Espírito Santo foi derramado sobre eles, e eles falaram em línguas estranhas, eles louvavam a Deus, e outras pessoas de outras nações entendiam o que eles estavam dizendo, embora falassem outras línguas. As pessoas entendiam aquilo que os discípulos estavam falando, embora pessoas fossem de outras línguas. Então, esse falar em língua estranha foi um sinal do derramamento do Espírito Santo naquele tempo. E em outros episódios, no livro de Atos, você vê o mesmo fenômeno acontecendo. Quando Cornélio, lá no capítulo 10 do livro de Atos, ouve o evangelho que é pregado por Pedro, a Bíblia diz, se você for ler, acho que é Atos 10, capítulo 6, a Bíblia diz que eles também falaram em línguas. Não é 10, 6, não, é 10, sei que é no capítulo 10. Eles falaram em línguas também. Quer dizer, Cornélio e toda a família dele, enquanto eles ouviam o evangelho, Pedro estava pregando o evangelho para eles, de repente eles foram cheios do Espírito Santo e falaram em outras línguas. Nós vemos também, aqui sim é o versículo 6, em Atos 19, quando Paulo vai para a igreja, para a cidade de Éfeso, ele encontra ali alguns discípulos, alguns cristãos, e pergunta para aqueles cristãos: vocês já foram batizados no Espírito Santo? Em qual batismo vocês foram batizados? Nós fomos batizados no batismo de João. O batismo de João é o batismo nas águas. E aí Paulo fala: não, mas João realmente batizou nas águas, mas há também o batismo com o Espírito Santo. E aí Paulo impõe as mãos na cabeça desses irmãos e eles falam também em outras línguas, profetizam, são cheios do Espírito Santo. Então, daí vem essa dúvida. Então, sempre que a pessoa é cheia do Espírito Santo, ela é batizada no Espírito Santo, ela fala em outras línguas. E aqui o aspecto histórico que eu estava me referindo diz respeito ao fato de que essa experiência praticamente cessou na história da igreja. Nós vemos essas experiências narradas no Novo Testamento, mas depois, no decorrer da história da igreja, não há mais essa manifestação desse tipo de fenômeno, dessa experiência na igreja. Nós vamos voltar a ver esse fenômeno já nos avivamentos que surgem no início do século XX. No início do século XX, há o avivamento no país de Gales, através de Deus usa a vida de Evan Roberts e outras pessoas no avivamento do país de Gales, e logo depois, por influência também desse avivamento, há um avivamento em Los Angeles, no famoso avivamento da Rua Azusa, e ali sim há muita experiência, muitas pessoas
recebendo o Espírito Santo, falando em outras línguas, e daí surge o movimento pentecostal, né? O movimento pentecostal porque faz referência àquela experiência lá do livro de Atos, do capítulo 2, de Pentecostes. Então as pessoas começam a falar em línguas estranhas, a receber o Espírito Santo, e surge todo um movimento, e há uma certa divisão na igreja. Surgem as igrejas pentecostais que acreditam no poder, no derramamento do Espírito Santo com a experiência de falar em línguas estranhas, e as igrejas históricas tradicionais que não acreditam. As igrejas históricas tradicionais não veem isso de uma forma positiva. Há toda uma resistência, até porque houve, como todo movimento de avivamento, há alguns exageros, e as igrejas mais tradicionais, mais históricas, resistem a essa experiência. E surgem, inclusive, dois movimentos. Um que acredita que essa experiência é para hoje, que são os continuistas. Nós cremos que essas experiências ainda são possíveis, como nós, por exemplo, nós cremos que você pode ser batizado no Espírito Santo, Deus ainda faz milagres, Deus ainda se manifesta. E há os cessacionistas, aqueles que acreditam que essas experiências já cessaram, elas aconteceram no passado, elas aconteceram lá na época do Novo Testamento, já não acontecem mais hoje. Mas, na verdade, acontecem. Nós somos testemunhas disso, que essas experiências são comuns, né? Mas, então, e a dúvida? Se essa experiência ainda acontece, sempre que ela acontece, se manifesta com o sinal da oração em língua estranha, por conta dessas narrativas que nós vemos no livro de Atos, alguns sustentam que sim, que se você for batizado no Espírito Santo, você tem que orar em língua. Esse é o sinal de que você foi batizado no Espírito Santo. Outras correntes entendem que não, que você pode muito bem ser batizado no Espírito Santo, ser cheio do Espírito Santo e não apresentar essa experiência na sua vida. E há pelo menos uma passagem que o apóstolo Paulo parece referendar essa segunda posição, que não é necessário falar em línguas para você ser batizado no Espírito Santo. Quando ele fala ali em 1 Coríntios, deixa eu abrir aqui, se você tiver paciência, eu vou abrir aqui, 1 Coríntios 12, Paulo vai falando dos diversos dons que existem na igreja. E ele vai dizer que nem todo mundo tem a mesma experiência, nem todo mundo tem o mesmo dom, nem todo mundo tem o mesmo talento. Ele diz assim, porventura são todos apóstolos? Claro que não, né? Então ele está dizendo assim, porventura são todos apóstolos, aqui em 1 Coríntios 12, verso 29. Ou todos profetas? Ele está querendo dizer que nem todo mundo tem o mesmo talento, tem o mesmo ministério, tem o mesmo dom, né? Porventura são todos apóstolos? Todos profetas? São todos mestres? Ou operadores de milagres? Têm todos os dons de curar? Falam todos em outras línguas? Interpretam-nas todas? Quer dizer, ele está dizendo que nem todo mundo tem esses dons. Se ele está dizendo que nem todo mundo é profeta, nem todo mundo é apóstolo, nem todo mundo fala em outras línguas, ele está dando a entender que não é uma experiência necessária o falar em línguas para você ser cheio do Espírito Santo. É assim que eu creio dessa forma, até por conta dessa palavra do apóstolo Paulo, e porque nós não podemos limitar, dizer que tal coisa só acontece se for desta forma. Isso é uma questão, o ser humano que é assim, né? Nós gostamos de pôr limites nas coisas, cadeados, né? Nós não sabemos, Deus pode muito bem encher uma pessoa do Espírito Santo e ela não falar em outras línguas. Mas você deve buscar os melhores dons, diz a Bíblia, né? Procurai com zelo os melhores dons, diz Paulo aqui no verso 31 de 1 Coríntios 12. E é isso que nós devemos fazer. Não fique muito, como é que eu posso dizer, preocupado se você fala em línguas, se você não fala em línguas. Procure receber o mais possível a presença do Espírito Santo. Busque a Deus com zelo, que o que tiver que acontecer na sua vida vai acontecer. Deus te abençoe, pense e creia. Está ali no nosso quadro a próxima pergunta da semana que vem. Não deixe de enviar a sua pergunta. Essa foi uma pergunta que nos foi feita e eu acho que é uma pergunta super interessante que traz para nós uma série de coisas que nós podemos esclarecer para você. Deus te abençoe, pense e creia.